Essa é a primeira aula que eu havia preparado, né? E aí não foi dada para a turma de vocês, mas é um apanhado geral da, da radiologia, né? Uma breve, um breve início. É o nosso velho conhecido, né? O livro do White. Então, por que, né, a gente faz radiografia? Sempre que a gente vai indicar um exame radiográfico, a gente tem que ter em mente essas três perguntas: por quê, para quê e quando. Por que eu vou pedir um exame radiográfico? Porque o paciente me apresenta algum sinal ou sintoma, alguma alteração e eu preciso avaliar? Para quê, né? Será que essa radiografia vai me dar sim a informação que eu preciso? E quando? Vou precisar pedir essa radiografia uma vez só? Vou precisar acompanhar o paciente? Como será isso tudo? Então, a gente precisa ter em mente sempre essas três perguntas. E aí, quem vai me responder são essa combinação de informações, né? O exame clínico, o histórico do paciente, as imagens anteriores, se o paciente tem alguma imagem anterior, e juntando tudo, eu vou ter um diagnóstico e um plano de tratamento. Como se formam essas imagens radiográficas, né? A gente tem um aparelho, né, um aparelho de raio-x, que no nosso caso pode ser intrabucal ou extrabucal. A gente tem um objeto, que é o paciente, e temos também um filme ou sensor. O aparelho vai emitir a radiografia, o raio-x, né, os fótons de raio-x, que vão atravessar um objeto, no caso o paciente, e vão sensibilizar um filme ou um sensor. Esse é o nosso aparelho de raio-x. Ele tem uma central, né, de controles. Às vezes essa central é remota. Aqui também fica parte da, da energia do aparelho, parte elétrica, né? Aqui tem um braço que vai me facilitar a movimentação e o cabeçote, onde fica o tubo de raio-x. Os principais componentes, né? É o cabeçote, né, onde fica o tubo de raio-x, alguns componentes elétricos, o isolamento elétrico e térmico e os transformadores. Tem aquele braço que eu mostrei e o painel de controle. Esse aqui é o tubo de raio-x, né? Fica lá dentro desse cabeçote. Nesse tubo de raio-x, ele é um invólucro de vidro, que dentro desse invólucro de vidro tem um vácuo, né? Por que precisa de vácuo? Porque esse vácuo vai me propiciar uma maior aceleração dos elétrons, né? Os elétrons são produzidos aqui no cátodo através de um filamento metálico, né? Uma diferença de voltagem e um aquecimento, produz esse feixe de elétrons que bate no anteparo, no ânodo, né? E esse anteparo é chamado alvo, né? Ponto focal, produz-se radiografia, né? Fótons de raio-x e calor. Portanto, esse tubo de raio-x precisa ser envolvido em um isolante térmico, né? Geralmente é um óleo. O que a gente vê numa imagem radiográfica? O que a gente vê são imagens radiopacas e radiolúcidas. As imagens radiopacas são produzidas quando o raio-x passa pela matéria, geralmente com um número atômico alto, e essa matéria reabsorve a radiação e poucos fótons de raio-x
chegam no sensor ou no filme. As imagens mais radiolúcidas, né, são quando os fótons de raio-x atingem muito o sensor ou o filme, né, passam praticamente direto pela matéria e produzem imagens mais negras, né, escurecidas. Então, a gente vê aqui uma imagem de uma restauração que é bastante radiopaca. As interações da radiografia com a matéria, o que eu comecei a explicar, né, quando um efeito o primeiro efeito é o fotoelétrico ou absorção fotoelétrica, ela produz imagens brancas na radiografia. O fóton de raio-x passa por uma matéria de número atômico muito alto, produz essas imagens, fica retido, né? Não sensibiliza o filme, então produz as imagens brancas ou radiopacas na radiografia. O efeito Compton ou espalhamento produz geralmente as imagens cinzas, né? O fóton de raio-x passa pela matéria e atravessa parte dele a matéria absorve e parte dele sensibiliza o filme. Efeito Thomson. Gente, eu não estou conseguindo enxergar o chat. Alguém tiver alguma dúvida, fala aí no microfone. Estou entendendo. Por que disso? Ô, Cláudia, Oi. o Carlos pediu para explicar mais devagar um pouquinho, hein? Sobre o chat, talvez você clicando na sua tela, vá aparecer embaixo a opção. Nossa, eu já cliquei vezes, ele não quer aparecer. Ou foi aquela opção que a gente desmarcou primeiro. Você lembra daquela primeira opção? Uhum. Talvez pode ser ela. Não, não. Mas qualquer dúvida que tiver, gente, como a nossa aula é silenciosa, fala no microfone e eu vou respondendo, tá bom? Pode desativar o microfone de vocês. Acho que é melhor assim, tá? Já que eu não estou conseguindo. Carlos, eu tô indo um pouco mais rápido porque a aula é uma revisão, né? Mas qualquer coisa a gente volta, tá? Pode só falar. Beleza? Desativem os microfones de vocês para ficar mais fácil para mim. Então, o que a gente fala é isso, ó. O efeito fotoelétrico, né? Ele está no esmalte ou na restauração de amálgama. Por quê? Tanto o esmalte do dente quanto a restauração de amálgama, eles têm um número atômico alto. E aí, o que acontece? Quando o raio-x atravessa o paciente, o fóton de raio-x, lembra? Ele fica retido tanto na restauração de amálgama, que retém mais, quanto no esmalte. E aí, essa retenção não deixa o raio-x atingir o sensor. E aí, produz essas imagens brancas. A dentina já tem um número atômico menor. Então, parte dos raios-x atravessam a dentina e parte fica retido. Por isso, faz essa imagem mais cinza, né? Um pouco mais escura, que é o efeito Compton. Né? A mesma coisa da polpa, né? Que atravessa a radiografia, os raios-x atravessam e atingem o filme radiográfico. Então, produz essa imagem cinza mais escura. E o efeito Thomson é quando o raio-x atravessa inteiramente a matéria, né? Praticamente tudo nos tecidos moles, ele passa praticamente direto e aí fica escurecida. Deu para entender agora, gente? Quem estava em dúvida? Os fatores que vão influenciar a imagem são o tempo de exposição, né? Quanto maior o tempo de exposição, a gente tem mais fótons de raio-x, vocês concordam? Então, melhor será a radiografia dentro de um certo limite, né? Se eu aumentar muito o tempo de exposição, eu vou ter imagens negras. Se eu diminuir muito o tempo de exposição, eu vou ter imagens praticamente brancas ou cinza claras. Então, precisa de um equilíbrio.
miliamperagem, né? Quando eu tenho uma miliamperagem grande, que é essa diferença de essa injeção de energia lá no filamento metálico do tubo de raio-x, eu vou ter um maior número de fótons também. Então, quando eu tenho uma miliamperagem grande, muito grande, eu vou ter um aumento nesse número de fótons. Se passar da medida, a radiografia vai ficar escurecida. Se for uma medida menor, vai ficar clara. E a quilovoltagem, que é a diferença de potencial. A quilovoltagem já vai me dar qualidade no feixe de raio-x. Quanto maior a qualidade desse feixe, né, uma energia maior dos elétrons vai me dar uma melhor qualidade, e aí eu vou conseguir radiografias melhores, né, de uma qualidade melhor. Alguns outros fatores são a distância, né, entre o objeto, que é o paciente, e o ponto focal. Se eu aumento muito a distância, eu diminuo a quantidade de fótons, concordam? Então, a imagem vai sofrer influência na qualidade. Os receptores, né? Eu tenho filmes de raio-x e sensores. O filme de raio-x eu preciso de mais fótons para sensibilizar. E o sensor de raio-x eu preciso de menos fótons. Portanto, com uma mesma quantidade de fótons, eu tenho uma imagem melhor nos sensores. O tipo da radiografia, né? Claro, pelo sensor, convencional e digital. A radiografia convencional aqui não está muito legalzinha, não, mas geralmente ela é bem pior mesmo que a digital, a imagem. Cláudia, volta um slide, por favor. Qual, Joalice? Não, um antes desse. Esse? É, essa diferença desse filme, desse sensor aí, é só os fótons, né? É assim, é a quantidade de fótons que eu preciso para sensibilizar, entendeu? Entendi. Se eu tenho uma mesma quantidade de fótons, se eu sensibilizo e irradio o paciente com a mesma quantidade de fótons, o sensor vai me dar uma imagem melhor. Porque eu preciso de menos para sensibilizar. Claro que se for muito fóton de raio-x eu passar da medida, então talvez o sensor vai me dar uma imagem pior, né? Mas geralmente, como eu sempre quero uma radiação menor, lembra que a gente precisa de radiação, né? A gente quer sempre um exame de qualidade com o menor número de... Menor radiação, né? Possível. Por isso que o receptor, quando é sensor, é melhor. Entendeu? Certinho, entendi. Obrigada. A gente vai voltar a falar mais detalhes disso aqui, né? Mas isso aqui é um apanhado geral, que é bom, eu quis colocar essa aula, porque ela é meio que resumo, né? Ajuda a gente a organizar as ideias. Então, qual que é a diferença, né? Entre a radiografia convencional e a radiografia digital? A diferença é a quantidade de tons de cinza. Lembra que a quantidade de tons de cinza, o que vai me dar do paciente? Vai melhorar a minha nitidez, lembra? Quando eu tenho muitos tons de cinza, eu melhoro a minha nitidez, o meu contraste, né? Então, enquanto uma imagem convencional me fornece cerca de 100 tons de cinza, uma imagem digital me fornece em torno de 250 tons de cinza. Lembra que a gente explicou, nossa, uma radiografia tem muito contraste quando ela tem muitos tons de cinza, né? Se eu pego uma radiografia que tem uma área toda escura, com uma bolinha branca no meio, ela tem um bom contraste? Não tem. Por quê? Porque ela não tem vários tons de cinza, né? Então, quanto mais tons de cinza, melhor o contraste na radiografia. Como as imagens radiográficas são processadas, a gente está falando desse processamento das radiografias convencionais, né? Que não são digitais. Então, eu preciso
ou de uma câmara reveladora, que é aquela portátil, né, que geralmente tem nos consultórios odontológicos, ou uma câmara escura, ou uma reveladora automática. Então, essa é a câmara processadora. Essa é a câmara escura, lembra que eu expliquei isso bem para vocês, dos tanques, né? Tem um tanque de revelador, um de água e um de fixador. A gente revela, passa na água e passa no fixador. A câmara escura também tem um lugar para a gente carregar o chassi, né, das radiografias extraorais. E essa é uma reveladora automática, que a gente colocava o filme aqui e ele saía revelado. A vantagem dessa reveladora automática é a economia de tempo, né? Como acontece o processo de revelação, né? O revelador converte os cristais de prata, lembra que lá no filme a gente tem cristais de prata, né? Que foram sensibilizados pelo raio-x, converte esses cristais em prata metálica, e essa prata metálica é negra. Por isso que onde recebe muita radiação, lá no filme, a imagem fica radiolúcida, né? Mais negra. Depois a gente lava, né? Para remover esse fixador que está mais o revelador que está mais na superfície, é um banho rápido e a gente depois fixa, né? O fixador vai remover os cristais de prata que não foram sensibilizados. O fixador vai me dar uma imagem branca na radiografia. Lava e seca. As desvantagens da técnica convencional é que ela tem essa necessidade de câmara escura, né? O filme não pode ser exposto à luz, então, se ele for exposto à luz, a gente perde o custo, porque muitas vezes a gente gasta muito com químicos, né, com revelação, e, nossa, gente, deixa eu fechar uma coisa aqui só um pouquinho. Meu Deus, que barulheira. Então, o custo desses químicos, né, de revelador e fixador é muito alto e também tempo. Lembra que eu expliquei que precisava de um tempo revelando, depois um tempo fixando, né, lavando e para secar. E a técnica digital é praticamente instantânea a imagem. Os métodos de processamento da imagem digital, né? A gente pode ter um sensor, né? E as informações de cada pixel são transmitidas diretamente do computador para o cabo. É aquele sensorzinho que tem um cabo e liga no computador. Geralmente é usado em consultórios onde se faz poucas imagens, né? E a placa de fósforo, que as imagens são transmitidas para o computador através do scanner a laser. Esse sensor também das radiografias extrabucais, né, aparelho de panorâmica e tele, é usado sensor. Então, aqui é um sensor, né? Esse aqui vai na boca do paciente, é ligado a um cabo, e quando dispara, a radiografia já sai automaticamente na tela do computador. Já na placa de fósforo, que é o que a gente vai usar na faculdade, a gente tem esse scanner de raio-x, né? A gente insere a placa de fósforo, ela é bem parecida com o filme radiográfico convencional, e leva nesse leitor para transferir a imagem para o computador. E a classificação da imagem digital, ela pode ser direta, né? Quando a gente usa sensores, como eu disse, já faz a captura com o sensor na boca do paciente, e ela já é enviada diretamente para a tela do computador. Semidireta, porque as placas de fósforo, a gente faz a radiografia, precisa levar no scanner e depois levar para o computador, passar para o computador através do scanner. E indireta, que é a digitalização, quando eu faço uma fotografia de uma imagem, ou de uma imagem analógica ou digital, né, impressa no filme, ou um scanner,
alguma coisa, eu digitalizo. Então, é uma imagem digital indireta. Tá tudo bem, gente? Ou tá muito rápido? Fala aí para mim, por favor. As vantagens... Tá tudo bem. As vantagens da placa de fósforo em relação ao sensor é porque a placa de fósforo é mais flexível, né? Então, facilita esse manuseio, o paciente reclama menos, a espessura dela é menor, e aí não tem aquele cabo que acaba atrapalhando a gente realizar, né, a tomada radiográfica, e também ela tem tamanhos e formas variadas, né? A gente consegue radiografar desde uma criança com a cavidade bucal pequena até fazer radiografias oclusais. E a vantagem do sensor em relação à placa de fósforo é que não precisa o scanner a laser, né, que é um equipamento que não é muito barato, não precisa desse tempo de escaneamento, que apesar de ser rápido, mas ainda leva um tempo, né? E ela dispensa aqueles envelopes de plástico que tem na placa de fósforo, né? Que protege a placa de fósforo de luz e de fluidos bucais. As vantagens da radiografia digital em geral, né? É a qualidade, né? A gente viu questão de tons de cinza, de maior sensibilidade aos fótons de raio-x, a gente precisa de uma menor quantidade de fótons para obter uma imagem com a mesma qualidade. O tempo de obtenção, né, que é decisivo. A facilidade de armazenamento, é muito fácil armazenar imagens digitais, lógico. A facilidade de comunicação, eu posso fazer uma radiografia, muitas vezes a gente atende o paciente, liga no centro de exames, né, no centro de radiografias, manda o paciente lá, quando o paciente volta, ele já vem com a imagem no meu e-mail, né? Às vezes também eu posso conversar com outros colegas, discutir casos que muitas vezes a radiografia convencional não me permitia. E o custo, né? Frequentemente, o custo, depois que eu monto o sistema, é muito barato manter as radiografias digitais. Claro que o investimento inicial é alto, né? Algumas considerações que a gente precisa entender sobre as radiografias, né? Que a radiografia é um exame bidimensional, eu já tenho falado isso para vocês várias vezes. Então, quando a gente olha para uma imagem, a gente tem que reconstruir a anatomia mentalmente na nossa cabeça, né? Nem sempre uma imagem que está sobreposta está justaposta. O que quer dizer isso? Nem sempre, se eu olho alguma imagem, por exemplo, no interior do seio maxilar, que está comunicando com o seio maxilar lá na imagem, eu vou conseguir, vou dizer que aquilo ali está sobreposto, está junto, né? Na maioria das vezes é uma sobreposição. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com essas informações que a radiografia me dá e entender essas limitações. Muitas vezes o clínico não entende as limitações da radiografia, acha que radiografia é um exame mágico, né, que vai resolver os problemas dele. Muitas vezes não é assim. A gente precisa cuidar um pouco dessa ansiedade em relação ao exame. Então, né, se é assim, eu já falei, as implicações, a gente só tem essa possibilidade de avaliar 2 planos, altura e largura, quando eu preciso entender de profundidade da imagem, a imagem radiográfica muitas vezes é muito limitada, né? Tem algumas técnicas, né? Técnicas de localização que a gente pode driblar um pouco isso, mas nem sempre é possível, né? A gente avaliar profundidade do paciente. E a sobreposição de imagens que eu já falei. Vamos, então, começar outra sala, né? Porque já deu o aviso aqui de 10 minutos, eu vou mandar de novo para a gente começar outra aula, pode ser? Pode, gente? Pode sim. Certinho.